A paz de Jesus Cristo a todos, é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Ainda falando sobre os anjos, hoje eu quero falar sobre os anjos como criaturas de Deus. Em algum momento da história, os anjos foram criados, tá bom? João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, dos versículos 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observe que são todas as coisas. E todas essas coisas inclui aqui também os anjos. Então os anjos são seres criados por Deus, tá bom? São seres espirituais, de acordo com Hebreus 1:14, que diz que eles são espíritos ministradores, tá bom? Sendo seres espirituais criados por Deus, são muitos, não sabemos a quantidade. Daniel 7:10 diz que tem milhões e milhões, e miríades diante do trono para servir a Deus. Então, não sabemos a quantidade, mas sabemos que são milhares e milhares, milhões e milhões de anjos que foram criados. E todos criados de uma vez só. Não houve acréscimo depois que Deus criou, e também não houve diminuição ou extinção dos anjos. Criados todos de uma só vez, não se reproduzem. A Escritura nunca mostra filhos de anjos, mas sempre filhos de Deus. Nunca filhos de anjos, tá bom? Então não se ouve essa expressão, ou se ler essa expressão, olha, os filhos dos anjos. Nós ouvimos a expressão filhos de Deus, que se referem a anjos. Então foram todos criados de uma única só vez, eles não se reproduzem, de acordo com Mateus 22, versículo de número 30, que diz assim: Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então eles não podem se reproduzir, foram criados todos de uma única vez. Não sabemos a quantidade, mas sabemos que são milhões e milhões de anjos, e foram criados todos bons, como nós sabemos que tudo que Deus cria é bom. Mas alguns deles resolveram, por causa do livre-arbítrio, intentar contra o Criador, junto com o seu líder Satanás. E sabemos que dos 100% que foram criados, uma terça parte caiu com Satanás, quando nós observamos o livro do Apocalipse, capítulo de número 12, e o versículo de número 4, que apesar de ser uma profecia de dupla referência, nos mostra ali algo interessante. Diz que o dragão, que é um símbolo para Satanás, ele com a sua cauda, que em profecia, cauda quer dizer engano, mentira, com o seu engano, tá bom? Arrastou, convenceu uma terça parte das estrelas, ou seja, das estrelas do céu, ou seja, convenceu uma terça parte dos anjos que foram lançados por terra. Lembrando que, claro, Apocalipse 12:4 é uma profecia de dupla referência, que é aquela profecia que se cumpre em mais de um momento dentro da Escritura. Os anjos não podem morrer, porque são imortais, como nós podemos observar no texto que o irmão Lucas escreveu no capítulo de número 20, versículos 34 a 36, que diz assim: Então lhe acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Observe que Jesus diz que as pessoas que basicamente entregaram a sua vida, tá bom? E passarão dessa, nós acreditamos, claro, para uma melhor, tá bom? Nos céus, elas não poderão mais morrer e são como os anjos. Mostramos aqui, então, a imortalidade dos anjos. Então, foram criados por Deus, todos bons, de uma única só vez. Não sabemos a quantidade, mas sabemos que são milhões e milhões, milhares e milhares, tá bom?
são seres espirituais, são imortais e não se reproduzem, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.